Bom dia, queridos irmãos. Nesta segunda-feira, dia 24 de agosto, festa de São Bartolomeu Apóstolo. Nesta madrugada saíram também os ônibus italianos que levam os italianos a Medjugorje. Esta peregrinação, que vai ser com cerca de 800 pessoas, será uma grande festa para abrir o 10º ano da Missão Belém, aqui na Itália. E pedimos uma oração especial a todos da Missão Belém para que se possam unir a estes irmãos em peregrinação. E aos peregrinos pedimos também uma intenção especial para toda a Missão Belém. E vamos ver juntos este dia. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E é com este clima de peregrinação, de santa viagem, que vamos meditar juntos o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos de 7 a 14. Eu te mostrarei a nova Jerusalém, a noiva, a esposa do Cordeiro. Hoje é a festa de São Bartolomeu Apóstolo, um dos 12 alicerces dessa cidade santa que é a Igreja. Bartolomeu foi um dos primeiros que seguiu Jesus, e Jesus edificou sobre ele uma grande porção da sua Igreja. Isso é o que acontece quando uma pessoa fala seu sim. Sobre ele, Jesus edifica uma grande coluna que sustenta milhares de pessoas. Do outro lado estão aqueles que não pronunciam o seu sim. Os preguiçosos, os infiéis, os homicidas, os impuros e os mentirosos, cujo destino é o inferno. A escolha é sua. Jesus precisa do seu sim. Do livro do Apocalipse. Estas coisas serão a herança do vencedor. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto aos covardes, aos preguiçosos, infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago ardente de fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. Depois veio até mim um dos 7 anjos, das 7 taças cheias com as últimas pragas. Ele falou comigo e disse: Vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Então me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha grande e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado de oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Então me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima. Irmãos, às vezes é bom parar um pouco e olhar a paisagem completa. Dar um olhar panorâmico para saber de onde saímos e para onde vamos. Esta palavra de Apocalipse
que acabamos de ouvir, descreve o relacionamento último, final, da comunidade dos fiéis e no mesmo tempo de cada um de nós em particular, com Deus, no final dos tempos. O melhor modo de descrever o nosso relacionamento com Deus é o exemplo do noivo com a noiva. Deus te deseja mais do que um noivo à sua noiva. Você é a alegria de Deus, mais do que uma noiva é para o seu noivo. Isso vale no sentido pessoal e no sentido comunitário também. Todo o exemplo da bela cidade santa explica o destino último da Igreja, da comunidade dos fiéis e também de cada alma que se entrega a Deus de verdade. Deus é o teu esposo, é a tua alegria, é o teu tudo. E esse é o destino último de cada um de nós. Mas onde está o começo dessa história de amor? Irmãos, ela se encontra aqui, nesse mundo, nesse chão que você e eu pisamos todos os dias. A humanidade, de que todos nós fazemos parte, pecou gravemente. A partir de Adão e Eva, cada homem que veio nesse mundo acrescentou um pedacinho, ou melhor, um pedação ao pecado do mundo, que se tornou sempre mais escuro e infernal. Jesus veio para reverter a situação e para reconstruir a paz com Deus e refazer uma nova aliança, um novo matrimônio entre os homens e Deus. A oficina desta nova aliança é a Igreja. Dentro da Igreja, nós aprendemos a ser homens novos, povo de Deus, reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A alma que busca a santidade é bonita igual um diamante, e a Igreja é o conjunto desses diamantes e pedras preciosas. Por isso que São João descreve o supremo dia do casamento dessa forma. O voo que São João dá nessa festa de São Bartolomeu Apóstolo é grande. Ele diz que essa cidade se apoia sobre a coluna de São Bartolomeu e dos outros 11 apóstolos. O sim de São Bartolomeu permitiu a edificação de uma grande porção de igreja. Em cima dele apoiam milhares, milhões de fiéis. O seu exemplo nos mostra o que Deus pode fazer também com o nosso sim. Deus precisa da minha obra hoje. Deus precisa que eu seja uma coluna do seu edifício, como foi São Bartolomeu. Talvez uma coluninha, mas sempre algo que sustenta os outros. Devemos estar conscientes, irmãos, que sem a nossa obra a Igreja ficaria com um buraco. Quem não quer se tornar coluna para seus irmãos, receberá o castigo de Deus. Quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o inferno. Portanto, irmãos, vamos agora refletir e interiorizar tudo aquilo que escutamos. Tente explicar o que de mais bonito tem no seu relacionamento com Deus. Se você tivesse que falar para alguém que não conhece a Deus, quais são as pedras preciosas, ou seja, as graças, as coisas mais belas que Deus está te dando, o que você falaria? Vamos refletir um minuto.
Agora, reflita mais um pouco. São João e a Bíblia inteira nos fala do amor apaixonado que Deus tem para conosco, um amor que chega até a loucura da cruz. Você consegue sentir esse amor? O que você acha que atrapalha esse perceber quanto Deus te ama? Será que você está começando a entender um pouco o quanto Deus te ama? Enfim, como é a sua resposta a esse Deus que te ama apaixonadamente? Você tem consciência de ser uma pedra preciosa para Ele? O que você poderia fazer para ser uma coluna desta igreja que Deus tanto ama? Irmãos, podemos continuar esta reflexão que nasce dessas 3 perguntas, também durante o dia, mas agora vamos ler de novo o trecho do Apocalipse, que nos ajude a escolher um propósito concreto, preciso, também na base do que respondemos a essas 3 perguntas, um propósito bem prático para que a gente possa viver hoje. Paz e alegria a todos. Vivamos este dia com muita paixão e amor. Paz e alegria a todos. Estas coisas serão a herança do vencedor. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto aos covardes, aos preguiçosos, infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago ardente de fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. Depois veio até mim um dos 7 anjos, das 7 taças cheias com as últimas pragas. Ele falou comigo e disse: Vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Então me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha grande e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes
das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado de oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro.